No vídeo anterior, a gente já conversou sobre os 3 cuidados indispensáveis e diários para a pele, que seriam a higiene, a hidratação e a fotoproteção. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente um pouco mais e melhor sobre a fotoproteção e eu espero verdadeiramente, em poucos minutos, fazer você compreender a importância que tem esse passo, não apenas do ponto de vista cosmetológico para a tua pele, como também em relação à tua saúde. Vamos nessa! Que o sol é importante para nós seres humanos, isso é fato, indiscutível e acho que todos nós temos esse entendimento. Ele vai ser importante para controlar o ciclo circadiano, para modular, regular produções endógenas como do cortisol, como da melatonina. Ele vai ser importante na conversão da provitamina D em vitamina D, mas no que tange aos seus componentes de radiação, a gente sabe que o sol provoca na nossa pele efeitos deletérios. Especificamente quando a gente fala sobre o componente ultravioleta dessa energia luminosa. São 3 as radiações ultravioletas com relação à capacidade de profundidade na pele. A primeira seria a UVC, que quase toda é embarreirada lá na camada de ozônio, embora a gente venha, infelizmente, provocando alguns buracos relativos nessa camada. E uma curiosidade que a gente precisa salientar aqui, calcula-se que para cada perda relativa de 10% da camada de ozônio, cerca de 300 mil novos casos de cânceres de pele podem sim ser diagnosticados no planeta. A indústria e o comércio começam a rever essa história com todos os pactos mundiais e tudo mais, e a gente espera verdadeiramente que isso vire um comprometimento sério por parte desse setor da economia. A próxima radiação ultravioleta importante seria a AB, responsável pelo eritema, pela vermelhidão na pele, e já por responder pela fotocarcinogênese, que seria o surgimento, o aparecimento, o desenvolvimento de alguns cânceres de pele. E por último, não menos importante, a UVA, que é responsável pela fotossenescência, pelo fotoenvelhecimento da pele, por provocar danos actínicos, danos crônicos às fibras colágenas, às fibras elásticas, além de estimular enzimas como a colagenase 4, que nada mais vai fazer do que quebrar as fibras do colágeno tipo 4. Ou seja, a UVA é a radiação nesse espectro dos ultravioletas a que mais responde pela questão do envelhecimento. E a gente pode entender, a grosso modo, dessa forma. A fotobiologia é a área do conhecimento que vai estudar essas radiações, a maneira como elas incidem na nossa vida e na nossa saúde. No Brasil, como é que funciona? Esses grupos estão espalhados em diferentes capitais e eles ali mensuram, dimensionam os índices de UVB e dão a eles índices que vão do muito baixo ao muito alto. Para o seu entendimento, durante o inverno, tá? Durante os meses mais frescos do ano no nosso país, apenas o sul e o sudeste apresentam índices, valores de UVB considerados baixos, ficando todo o resto do país com valores altos ou muito altos. E no verão não existe nenhuma possibilidade diferente do que alto ou muito alto para praticamente todas as capitais. What? Isso já faz com que a gente desconstrua a ideia de que fotoproteção tem que ser lá um item da compra, ou no mercado, ou na drogaria, na hora em que a gente está indo para o inverno, gozar das férias num ambiente mais litorâneo, onde vai haver praias e piscinas, ou no caso de algumas pessoas, cachoeiras. Fotoproteção é para ser todo dia, o ano inteiro. Nice! Vamos entender agora de maneira um pouco prática essa questão de qual fotoprotetor, na verdade, então, é ser bacana para mim e que eu deveria comprar.
Dois aspectos são muito importantes nessa escolha. Primeiro, os veículos. E aí a gente diz de um modo muito grosseiro que os dois extremos seriam a pele muito oleosa e a pele muito seca. A pele muito oleosa, que é a que na verdade cria mais critérios para a gente nessa escolha, ela deve se basear em veículos leves, quase sempre géis, aquagéis, sérums, water gel, white gel, que às vezes a indústria traduz como toque seco, ou gel creme. E para por aí, porque todos os outros veículos já poderiam ser um pouco mais pesados, um pouco mais encebados, e aí aquela sensação de estar grudento faria com que você, que eu, não aderisse ao uso cotidiano no fotoprotetor. Então, quanto a isso, eu diria que o teu médico já vai te nortear na escolha do veículo ou te recomendar esse ou aquele que ele acredita ser melhor para você, mas nada como a experimentação prática. Então, ir experimentando mesmo em marcas diferentes, veículos diferentes, até que você encontre um que seja realmente bacana para a tua pele. E com relação à fotoproteção propriamente dita, como é que isso funciona? Um carinha muito importante no meio científico, dermatológico, chamado Fitzpatrick, e eu acho que eu já citei ele em outros vídeos, junto com alguns colaboradores e diante de todos os estudos que eles fizeram, eles definiram 6 fototipos para a pele humana, e isso ao mesmo tempo que é muito criticável, dada a quantidade enorme de fenótipos da raça humana, a miscigenação que existe, por outro lado, trouxe uma uniformização bastante inteligível dos diferentes tipos de pele em relação à tonalidade de cor. E em cima dessas tonalidades de cor, eles basicamente mensuraram o quanto tempo cada tom começaria a sentir aquela vermelhidão quando foto exposta ao sol de maneira ininterrupta. E aí definiu-se chamar de FPS a quantidade de vezes que se aumenta a proteção. Vou explicar isso melhor. Se eu, que tenho uma pele mais clara, tendo a ficar vermelho com cerca de 1 hora de sol, se eu passar um protetor que me deixa vermelho agora, só depois de 10 horas, quer dizer, ele aumentou a minha proteção em 10 vezes, esse protetor tem um FPS 10. Mas não confunda, porque FPS 2 não significa 2 horas, FPS 30 não significa 30 horas. Vamos lembrar que, obviamente, uma pele muito branquinha, ela vai demorar X minutos ou X horas para ficar vermelha, e uma pele mais mulata, mais negra, vai demorar Y minutos ou Y horas para ficar vermelha. Então, o que eles definiram nesses estudos e convencionaram como sendo sugerido como fotoproteção mínima? O fator de proteção 2, estando relacionado ao fototipo mais alto, que é o fototipo 6, e o fator de proteção 15 como sendo relacionado ao fototipo mais baixo, a pele mais clarinha dentro desse espectro de tonalidades elencadas pelo Fitzpatrick. Aí, imediatamente, as pessoas pensam assim, poxa, mas com 15, então tá todo mundo fotoprotegido, e por que tem fator de proteção 30, 60, 100? Antes disso, eu só queria salientar uma questão. Até agora, a gente está falando de proteção contra UVB, super importante, a gente não fica vermelho, não fica ardido e a gente começa a pensar já em redução dos riscos de cânceres de pele. Mas e com relação ao UVA? Aí existe um outro parâmetro de fotoproteção importante que a gente vai começar a procurar nos rótulos, que chama PPD. Ou algumas marcas já vêm colocando fator de proteção UVA, FPUVA, tá? Então a gente precisa procurar em linhas quase sempre mais médicas, e aí não tem jeito, pessoal, essa é a primeira recomendação. Procurem comprar fotoprotetores de linhas mais médicas. E geralmente elas estão organizadas num cantinho da drogaria, em que os estandes são separados por marca, por indústria farmacêutica. Ali façam pesquisa de mercado, mas direcionem-se para aquele cantinho.
Em geral, é dali que vai sair para você um bom fotoprotetor que garanta a proteção contra UVB e UVA. E o fator de proteção contra o UVA, ele gira em torno de 1/3 da proteção do UVB. Então, se eu comprar um FPS 30 e o meu FPUVA for em torno de 10, 11, beleza, tá valendo, porque a relação de 1/3 está sendo respeitada e garantida por aquela indústria farmacêutica. Atenção em relação a rótulos que dizem a prova d'água, proteção solar total. Muito cuidado com isso, porque isso cria uma falsa ideia de que uma vez passado aquele filtro solar, a gente está pronto para ficar na praia o dia inteiro, ninguém vai ficar ardido e a gente mensura muito os danos à pele ao ficar ardido ou não. O que é uma grande bobagem. A gente precisa realmente modificar esse raciocínio, esse comportamento. E por que existirem FPS maiores? Olha só, quase sempre a gente passa muito menor quantidade do que o recomendado. E quando a gente passa uma menor quantidade, erro que quase todo mundo comete, tá bom, pessoal? Aham, sei. A gente não está garantindo para a pele o FPS que está no rótulo. Então, se a gente compra um fator de proteção 15, mas não passa direito, eu estou de repente me dando 7, 8 de proteção. Nessa lacuna muito do uso prático, a indústria começou a perceber que aumentar o FPS, além de aumentar quantitativamente a proteção em horas, como a gente já conversou, ela também qualitativamente aumentaria, incrementaria a fotoproteção. Para vocês terem uma ideia, um FPS 30 nos protege em torno de 96% contra essa exposição do ultravioleta. O dobro, o FPS 60, 98%. Então você pensa assim, poxa, eu estou comprando um FPS muito maior para só aumentar 2%. Isso é muito, pessoal, isso precisa ser valorizado, isso é muito. Quanto mais próximo de 100%, muito melhor. E a gente tem que lembrar que para algumas peles, proteger-se de maneira plena é condição sine qua non, como no caso do melasma, que a gente já conversou também em outro vídeo. Dicas, então, muito práticas para a gente ganhar fotoproteção como um hábito diário e saber segui-lo direitinho. Eu gosto de um método mnemônico sugerido pela Sociedade Americana de Dermatologia, que é o ABCDE. No A de avoid, a gente tem que evitar, traduzindo, os horários piores, que no caso do Brasil, considerando horários de verão, que aqui tem, ali não tem, o tamanho do território, em cerca ali de 9, 10 até 2 às 4. Esse seria o pior sol, vamos dizer assim. B de block, então bloquear, usar o filtro solar de maneira correta. A gente usa segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, uma regrinha da colher de chá que a gente fala. Então, uma colher de chá de filtro para a cabeça, face e pescoço, uma colher de chá para o membro superior esquerdo, uma para o membro superior direito, uma para o tronco anterior, uma para o tronco posterior, 2 para o membro inferior esquerdo, 2 para o membro inferior direito. Então a gente já concluiu que a gente não passa a quantidade de fotoprotetor certa. C de cover, cobrir-se. Chapéus, bonés de abas longas, óculos de modelos grandes, largos, roupas que tenham fotoproteção, a sombra de uma árvore, a sombra de um quiosque, boas barracas. D de do not indulge, não se satisfazer, especialmente com banhos muito prolongados de sol. Então vão ser muitas horas, pelo menos reaplicar de 3 em 3 horas. E se você está jogando um futevôlei, jogando um frescobol, tem atividade com sudorese, está mergulhando, muito mais vezes, porque tem um detalhe também muito importante. A gente não está só queimando pela incidência direta, mas pelo reflexo que amplifica os efeitos danosos dessa radiação ultravioleta. Na neve, isso amplifica em 85%, na areia da praia em 25% e na água do mar em mais 5%. E por último, não menos importante, o E de educate. É aí que a gente vai mudar. Educar-nos e também educar as crianças, os adolescentes, no sentido de transformarmos a sociedade e verdadeiramente a morbidade e a mortalidade
por conta das doenças mais graves de pele. E aí, uma regra, dois conceitinhos bem básicos, tá? Crianças antes dos 6 meses não tem que estar na areia da praia, nem tem que estar tomando sol diretamente. E depois dessa idade, a gente usa uma regrinha da sombra que diz que toda vez que a sombra da criança for menor que a sua altura, provavelmente a incidência de radiação ultravioleta naquele horário está muito pesada e ela não deveria estar fotoexposta diretamente. Pessoal, desculpem pelo vídeo longo, mas esse assunto realmente é muito importante. Eu acho que apesar do longo, ele ainda está muito resumido, mas eu já acredito que verdadeiramente eu tenha conseguido aí, pelo menos sensibilizar e conscientizar a maioria de vocês. Muito obrigado e até a próxima.